Você já percebeu que existe um hábito simples que você faz todas as noites e que pode estar fazendo seu corpo envelhecer mais rápido do que deveria, mesmo quando você acha que está descansando bem? E se eu te dissesse que isso está acontecendo com milhões de brasileiros depois dos 50 anos? E o pior é que quase ninguém fala sobre isso. Como médico há 15 anos, o que mais me preocupa é ver pacientes chegando ao consultório com sinais de envelhecimento precoce sem entender a causa. Segundo aqui o Ministério da Saúde e estudos da USP, mais de 60% dos brasileiros acima dos 50 apresentam hábitos noturnos prejudiciais que aceleram a inflamação no corpo sem perceber. Eu sou o Dr. Lucas Martins, médico há mais de 15 anos, e acredito que prevenir sempre é mais poderoso do que tratar tarde demais. Nos próximos minutos, vou te mostrar 7 hábitos noturnos que estão acelerando o envelhecimento do seu corpo. E no final, um erro silencioso que quase ninguém imagina. Imagine assim: seu corpo à noite funciona como uma fábrica que precisa de manutenção. Quando você dorme mal ou repete certos hábitos, essa fábrica não para reparar os danos celulares. Em vez disso, ela continua acumulando desgaste. Isso aumenta cortisol, inflamação e reduz a produção de hormônios reparadores. Estudos da Harvard Medical School mostram que noites ruins podem acelerar marcadores de envelhecimento biológico em até 10% ao longo do tempo. Dormir com luz acesa. Mesmo uma pequena claridade já é suficiente para reduzir a produção de melatonina, o hormônio responsável pela reparação profunda do corpo. O Journal of Clinical Endocrinology mostra que isso afeta diretamente a regeneração celular durante a noite. O João, 62 anos, de Recife, me disse: achava que era besteira dormir com luz, mas depois que mudou esse hábito, acorda com muito mais energia. A dica é simples: quarto totalmente escuro, sem luz de TV ou celular. Usar celular antes de dormir. A luz azul engana o cérebro e atrasa o sono profundo, impedindo a restauração completa do organismo. Pesquisas da Universidade de São Paulo mostram até 40% de piora na qualidade do sono em quem usa telas à noite. A Maria, 58 anos, de Campinas, relatava ansiedade todas as noites. Quando reduziu o uso do celular, passou a dormir com mais calma. Tente desligar telas pelo menos 1 hora antes de deitar. Jantar pesado tarde da noite. Quando você come muito tarde, o corpo precisa gastar energia na digestão em vez de focar na reparação celular. Estudos do British Journal of Nutrition associam esse hábito ao envelhecimento metabólico precoce. O ideal é fazer uma refeição leve até no máximo 20 horas. Dormir pouco. Dormir menos de 6 horas por noite reduz a produção do hormônio do crescimento e aumenta inflamações no corpo. Dados do IBGE mostram que cerca de 30% dos brasileiros não dormem o suficiente. Isso acelera o envelhecimento por dentro e por fora. O ideal é criar uma rotina fixa de sono. E aqui vai algo importante: se você está reconhecendo alguns desses hábitos, não ignore isso, porque pequenas mudanças já começam a reverter esse processo. Se quiser, comente aqui de qual cidade do Brasil você está assistindo e se inscreva no canal, porque isso pode mudar sua saúde. Álcool à noite. Mesmo pequenas quantidades atrapalham o sono profundo e aumentam inflamações silenciosas no corpo. Estudos publicados na revista The Lancet mostram ligação direta entre álcool noturno e envelhecimento celular acelerado. O Roberto, 67 anos, de Salvador, percebeu perda de memória frequente. Quando reduziu o álcool à noite, sentiu melhora significativa. Estresse antes de dormir. Ficar pensando em problemas ativa o cortisol e impede o corpo de entrar em reparação profunda. Pesquisas de Harvard mostram que esse estado mantém o organismo em alerta, acelerando o envelhecimento. Uma técnica simples é respirar lentamente por 5 minutos antes de dormir. Ignorar o sono profundo. Esse é o mais perigoso de todos. Sem sono profundo, o corpo não consegue reparar DNA, músculos e tecidos. Estudos da Nature Medicine mostram que a falta dessa fase acelera significativamente o envelhecimento biológico. A chave não é só dormir, é garantir qualidade de sono todos os dias. Quero te contar algo rápido. Dona Lúcia, 71 anos, de Belo Horizonte, chegou dizendo
que acordava velha todos os dias. Após ajustar apenas 3 hábitos noturnos, ela me disse: parece que rejuvenesci anos sem remédio. Esses hábitos parecem simples, mas juntos criam um efeito silencioso no seu corpo que poucos percebem a tempo. E o mais alarmante é que esses hábitos não causam sintomas imediatos. Eles agem de forma silenciosa, acumulando danos noite após noite, até que o corpo começa a mostrar sinais como cansaço constante, memória fraca e envelhecimento visível na pele e na energia. Isso acontece porque durante o sono profundo, o corpo deveria reduzir inflamação e reparar células. Quando isso é interrompido, o cortisol permanece elevado, o que acelera desgaste vascular, muscular e até cerebral. É um processo biológico comprovado em estudos de neurociência do sono. Pacientes frequentemente me dizem: doutor, eu não entendo, eu durmo, mas acordo cansado. E isso é exatamente o problema. Não é apenas dormir, é a qualidade desse sono que determina se seu corpo está rejuvenescendo ou envelhecendo durante a noite. E no próximo passo, vou te mostrar um detalhe que 90% das pessoas ignoram completamente e que pode estar destruindo seu sono, mesmo quando você acha que está fazendo tudo certo. E esse detalhe que quase ninguém percebe é que não é apenas o sono em si que está sendo destruído, mas sim o ciclo completo de reparação do corpo durante a noite. Existe um sistema no nosso cérebro chamado sistema linfático, responsável por limpar toxinas acumuladas durante o dia. Quando você dorme mal, esse sistema simplesmente não funciona como deveria, e isso acelera processos de envelhecimento cerebral e corporal. Estudos publicados na revista Nature Neuroscience mostram que a redução do sono profundo está diretamente ligada ao acúmulo de proteínas associadas ao declínio cognitivo. E aqui entra algo ainda mais importante. O seu corpo não envelhece de forma linear. Ele acelera esse processo quando os hábitos se repetem todas as noites. É como se você estivesse somando pequenos danos invisíveis que, com o tempo, se tornam grandes problemas. A dona Celina, 69 anos, de Curitiba, me procurou dizendo que sentia a mente pesada e esquecimentos frequentes. Ela achava que era idade normal. Mas quando analisamos sua rotina, percebemos que ela dormia com TV ligada todas as noites. Após eliminar esse hábito e ajustar o sono, ela relatou: parece que minha cabeça ficou mais leve, até minha disposição mudou. Isso não é coincidência, é fisiologia. De outro paciente, o seu Antônio, 73 anos, de Fortaleza, tinha dores musculares constantes ao acordar. Ele acreditava que era apenas desgaste da idade, mas o problema era sono fragmentado por uso de celular até tarde. Quando ele mudou esse padrão, houve melhora significativa na dor e na energia diária. Isso mostra como o corpo responde rapidamente quando você permite que ele entre em sono profundo. E o mais impressionante é que, segundo dados do IBGE em conjunto com pesquisas da Fiocruz, hábitos noturnos inadequados estão entre os principais fatores silenciosos ligados ao aumento de doenças crônicas após os 50 anos no Brasil. Isso inclui hipertensão, diabetes tipo 2 e até depressão. Não é exagero dizer que a forma como você dorme hoje pode influenciar diretamente como você vai envelhecer nos próximos anos. Agora, vou te explicar algo essencial. Quando você entra no sono profundo corretamente, seu corpo libera hormônio do crescimento, reduz inflamação sistêmica e reorganiza funções celulares. Mas quando esse processo é interrompido, o cortisol permanece elevado durante a noite, criando um estado contínuo de alerta interno. Isso acelera o desgaste dos vasos sanguíneos da pele e até do cérebro. E é exatamente por isso que algumas pessoas parecem envelhecer mais rápido do que outras, mesmo tendo a mesma idade. Não é só genética, é rotina noturna. Aqui está o começo do que você precisa fazer a partir de hoje para começar a reverter esse processo. Primeiro, estabeleça um horário fixo para dormir, mesmo nos finais de semana. O corpo humano trabalha com ritmo biológico, e a irregularidade confunde completamente esse sistema de reparação. Segundo, reduza a exposição à luz artificial à noite. Isso inclui lâmpadas muito fortes e telas. Se não for possível evitar completamente, diminua a intensidade da luz pelo menos 1 hora antes de dormir. Terceiro,
evite qualquer tipo de estímulo emocional antes de deitar. Notícias, discussões ou conteúdos intensos mantêm seu cérebro em estado de alerta e impedem a transição para o sono profundo. Quarto, cuide da sua alimentação noturna. Prefira refeições leves com proteínas simples e vegetais, evitando gordura excessiva e açúcar, que aumentam a inflamação e dificultam a digestão. E quinto, pratique uma respiração lenta e consciente por pelo menos 5 minutos antes de dormir. Isso reduz o cortisol e prepara o sistema nervoso para o descanso real. Essas mudanças parecem pequenas, mas juntas têm um impacto profundo na sua biologia. E eu sempre digo aos meus pacientes: não é sobre fazer tudo perfeito, é sobre ser consistente. O corpo responde à repetição. Se você chegou até aqui, provavelmente já percebeu que não se trata apenas de dormir mais, mas de dormir melhor. E isso pode literalmente mudar a forma como você envelhece. Nos próximos minutos, vou te mostrar o erro mais subestimado que ainda falta para completar esse quebra-cabeça do envelhecimento noturno. E esse erro mais subestimado que falta, você entender, é algo que parece inofensivo, mas que destrói completamente a arquitetura do seu sono, as microinterrupções durante a noite. Muita gente acredita que, se dormiu algumas horas, está tudo bem. Mas não é assim que o corpo funciona. Cada vez que você desperta, mesmo que por poucos segundos, o cérebro precisa reiniciar o ciclo do sono profundo, e isso impede a reparação completa das células. E aqui está o ponto crítico. Estudos da Universidade de Stanford mostram que fragmentações repetidas do sono aumentam em até 45% os marcadores de estresse oxidativo no corpo. Isso significa mais envelhecimento celular, mais inflamação e menos capacidade de regeneração. E o mais preocupante é que muitas pessoas nem percebem que estão acordando várias vezes durante a noite. O seu Geraldo, 74 anos, de Porto Alegre, me contou algo comum. Doutor, eu durmo a noite toda, mas quando investigamos, ele acordava 4 a 5 vezes para ir ao banheiro e beber água. Depois que ajustamos a hidratação e o ambiente do quarto, ele relatou melhora enorme na energia matinal. Isso mostra que o problema não é apenas dormir, mas manter o ciclo contínuo do sono profundo. Outro caso foi o da Dona Ivone, 66 anos, de Goiânia, que tinha o hábito de dormir com o ventilador muito forte e acordava várias vezes com frio. Esse simples detalhe estava quebrando o ciclo de sono REM dela. Quando ajustou a temperatura do quarto, ela disse algo que nunca esqueceu. Parece que meu corpo descansou de verdade pela primeira vez em anos. E aqui entra uma verdade biológica que precisa ficar clara. O corpo humano não recupera energia em pedaços. Ele precisa de blocos completos de sono profundo para ativar mecanismos de reparação. Isso envolve liberação de hormônio do crescimento, redução de cortisol e ativação do sistema linfático cerebral, que limpa toxinas acumuladas ao longo do dia. Sem isso, o envelhecimento acelera silenciosamente. Agora, existe um ponto ainda mais profundo que poucos médicos explicam de forma simples. O seu ambiente de sono pode estar sabotando você sem que perceba. Temperatura inadequada, ruído leve, luz indireta e até colchão desconfortável podem reduzir a qualidade do sono profundo em até 30%, segundo estudos publicados no Sleep Medicine Reviews. E isso explica por que duas pessoas da mesma idade podem envelhecer de forma completamente diferente. Não é apenas o que você faz durante o dia, mas como seu corpo se recupera à noite. A ciência já mostrou que o envelhecimento não acontece apenas por desgaste natural, mas também por falhas na reparação noturna. Isso significa que, sim, você pode estar envelhecendo mais rápido simplesmente por não dar ao seu corpo as condições ideais de recuperação. E aqui vai uma reflexão importante. Você não sente o envelhecimento acontecendo de um dia para o outro. Ele é acumulativo. Pequenas noites ruins se transformam em meses de inflamação interna e depois em anos de desgaste físico e mental. Se você está entendendo aí a importância disso, comenta aqui de qual cidade você está assistindo, porque eu quero saber até onde essa mensagem está chegando no Brasil.
E não esquece de se inscrever no canal, porque o próximo conteúdo pode te ajudar a evitar problemas ainda mais sérios no futuro. Agora, voltando ao ponto principal, existe uma forma de começar a reverter esse processo ainda hoje, e não depende de medicamentos. Depende de ajustes simples, mas consistentes. Primeiro, mantenha o quarto em um ambiente escuro total. Mesmo pequenas luzes podem reduzir a produção de melatonina, que é essencial para o sono reparador. Segundo, evite líquidos em excesso 2 horas antes de dormir para reduzir idas ao banheiro. Terceiro, mantenha uma temperatura estável e confortável no quarto, evitando variações bruscas durante a madrugada. E quarto, estabeleça um ritual fixo de desaceleração. Isso pode ser uma leitura leve, respiração profunda ou música calma. O cérebro precisa entender que é hora de desligar. Esses passos simples já começam a reduzir as microinterrupções e restauram a continuidade do sono profundo. E agora, um detalhe científico essencial. O sono não é apenas descanso. Ele é um processo ativo de reconstrução biológica. Durante o sono profundo, ocorre reparo de DNA celular, regulação hormonal e reorganização da memória. Isso não é opinião, é mecanismo biológico comprovado por décadas de pesquisas em neurociência do sono. Quando isso falha, o corpo entra em um estado de desgaste contínuo, como se estivesse envelhecendo sem pausa. E eu já vi isso mudar na prática. O paciente Marcos, 70 anos, de São Paulo, dizia que se sentia 10 anos mais velho ao acordar. Depois de corrigir iluminação, rotina e interrupções noturnas, ele me disse algo simples: voltei a sentir vontade de viver o dia. Esse tipo de transformação não é milagre, é biologia funcionando corretamente. E é por isso que eu sempre reforço: envelhecer não é apenas questão de idade, é questão de recuperação. Quem recupera melhor à noite, envelhece mais devagar durante o dia. E agora que você já entende como pequenos detalhes da noite podem acelerar ou retardar o envelhecimento do seu corpo, precisamos falar de algo ainda mais profundo: o impacto emocional escondido na sua rotina noturna. Porque não é só o corpo que precisa descansar. A mente também precisa sair do modo de sobrevivência. Muitos pacientes chegam dizendo que dormem, mas na verdade nunca descansam de verdade. Eles apenas apagam fisicamente enquanto o cérebro continua ativo, repetindo preocupações, memórias e tensões. E isso mantém o sistema nervoso em alerta leve durante toda a noite. Estudos da Universidade de Oxford mostram que pensamentos repetitivos antes de dormir aumentam significativamente a atividade da amígdala cerebral, região ligada ao estresse. Isso impede a entrada profunda no sono restaurador e acelera processos inflamatórios no corpo. E sim, inflamação crônica é um dos principais motores do envelhecimento precoce. A dona Rita, 72 anos, de Brasília, me disse algo muito comum: doutor, eu deito cansada, mas minha cabeça não desliga. Quando analisamos sua rotina, vimos que ela assistia notícias intensas até tarde da noite. Depois que mudou esse hábito, ela relatou melhora no sono e até na pressão arterial. Isso não é psicológico apenas, é fisiológico. E aqui entra um ponto essencial: o cérebro não diferencia ameaça real de preocupação imaginada. Então, quando você vai dormir pensando em problemas financeiros, familiares ou de saúde, o corpo reage como se estivesse em perigo. Isso mantém cortisol elevado e bloqueia a regeneração celular. Agora, quero te explicar uma sequência importante de eventos que acontecem dentro do seu corpo quando você dorme bem ou mal. Quando você dorme corretamente, o sistema nervoso parasimpático assume o controle, reduz a frequência cardíaca, diminui a pressão arterial e ativa mecanismos de reparação. Já quando o sono é fragmentado ou emocionalmente carregado, o sistema simpático permanece ativo como se você estivesse em estado de alerta constante. Esse desequilíbrio, mantido por anos, acelera o envelhecimento vascular, cerebral e imunológico. Estudos publicados no Journal of Neuroscience mostram que o estresse crônico noturno está diretamente ligado à redução da plasticidade cerebral em idosos. E aqui está algo que quase ninguém percebe. O envelhecimento não começa no espelho, ele começa no sistema nervoso. A mente sobrecarregada à noite gera um corpo
que não se recupera completamente. E um corpo que não se recupera completamente começa a envelhecer mais rápido por dentro antes de aparecer por fora. O seu Valdir, 68 anos, de Manaus, tinha insônia leve, mas constante. Ele não entendia o motivo. Quando investigamos, descobrimos que ele ficava revendo problemas do dia enquanto tentava dormir. Ele mesmo disse: "Parece que eu não consigo desligar o cérebro." Depois de introduzir técnicas simples de respiração e rotina de desaceleração mental, ele relatou melhora significativa em poucas semanas. E isso reforça uma verdade importante: o corpo segue a mente. Agora, vou te mostrar um ponto que conecta tudo isso. A consistência da sua rotina noturna é mais importante do que qualquer técnica isolada. Não adianta fazer uma coisa certa uma noite e errar todas as outras. O corpo responde a padrões repetidos. Segundo dados combinados do IBGE e da Fiocruz, a irregularidade do sono está entre os fatores mais associados ao aumento de doenças metabólicas em brasileiros acima dos 50 anos. Isso inclui diabetes, hipertensão e problemas cardiovasculares. E aqui vai algo que muitos ignoram. Não é apenas a falta de sono, mas a inconsistência dele que destrói o equilíbrio interno do corpo. Agora, quero te dar uma orientação prática que pode começar a mudar sua rotina ainda hoje de forma simples e realista. Primeiro, estabeleça um horário de desligamento mental. Isso significa parar de resolver problemas pelo menos 30 a 60 minutos antes de dormir. Segundo, reduza estímulos emocionais intensos nesse período. Isso inclui discussões, notícias ou conteúdos pesados. Terceiro, crie um ritual fixo de repetição. Pode ser algo simples como tomar um chá leve, diminuir as luzes da casa e respirar profundamente por alguns minutos. O cérebro aprende por repetição, e isso ajuda a sinalizar que é hora de desacelerar. Quarto, mantenha um ambiente previsível. O cérebro humano gosta de segurança. Quando ele reconhece padrões estáveis, ele relaxa mais rápido. E quinto, não subestime a importância do silêncio. O ruído constante, mesmo baixo, mantém o cérebro em estado parcial de alerta. Essas mudanças não são complexas, mas têm impacto profundo na forma como seu corpo envelhece. E eu sempre digo aos meus pacientes: não existe tratamento mais poderoso do que um sono bem estruturado. Porque durante a noite, o corpo não apenas descansa, ele decide como você vai envelhecer.